Olá pessoal do curso de Letras, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gabriel Soares e eu acredito que a maioria de vocês já me conhece. E neste semestre nós vamos estar com a disciplina de Prática Pedagógica 4. E para a prática pedagógica, mais uma prática pedagógica, nós temos que ter ciência de que nenhum saber é construído ao acaso. Eles sempre trazem em seu bojo resquícios de outros saberes. E como nossa disciplina é uma continuidade de outras práticas, eu vou levar em consideração que vocês já sabem o que é uma tendência educacional, bem como vocês sabem como definir de fato a filosofia educacional de cada profissional e que vocês já conhecem alguns grandes nomes da educação. Porque nesta disciplina, em sua quarta oferta, nós vamos nos voltar a entender a realidade educacional no contexto escolar. Nós vamos tentar entender como os documentos normativos regem as instituições escolares e bem como as instituições se comportam frente a essas exigências e acabam as atendendo de maneira sistemática e sublime, a ponto de se fazer existir dentro do meio escolar uma educação de qualidade e uma formação integral. Nessa perspectiva, nós vamos também compreender como o profissional docente do componente curricular de língua portuguesa, em suas diversas nuances de gramática, literatura e redação, bem como até mesmo da língua estrangeira, irá atender às necessidades que se mostram imperativas dentro do contexto escolar e do chão da escola, propiciando uma formação integral, não só para o educando, mas também para o profissional que deseja ingressar na educação básica, primando pelo desenvolvimento de sua instituição de ensino e efetivação de uma prática de ensino que seja voltada a atender às necessidades da comunidade escolar. Bom, acredito que já falei até demais sobre como vai ser estruturada a nossa disciplina. E de uma forma bem mais objetiva, hoje eu quero trabalhar com vocês como construir um PPP escolar. Mas a pergunta é, o que é um PPP? O que é o projeto político pedagógico de uma escola? Bom, para entender o que é o PPP, eu preciso que vocês partam do pressuposto de que nada dentro de uma escola funciona sem reflexão, sem diagnóstico, sem planejamento e sem participação. Uma vez que eu depreendo a origem de um problema, mediante uma reflexão acerca deste problema, eu posso diagnosticá-lo e planejar minhas ações a fim de que todos sejam engajados a solucionar o problema. Então, quando as peças se encaixam, o projeto político-pedagógico traz consigo exatamente a necessidade da instituição de definir seu perfil identitário. Neste ensejo, muitos definem a proposta do projeto político-pedagógico institucional como sendo a identidade da escola. Como assim a identidade da escola? Percebam que toda instituição ela atende a um público-alvo. Toda instituição atende a um público-alvo. E nessa perspectiva, na educação básica não seria diferente. A instituição de ensino ela visa atender a uma comunidade escolar. Essa comunidade escolar ela abarca professores, funcionários ou servidores que atuem direto ou indiretamente com a educação do jovem, e isso eu estou falando de merendeiros, merendeiras, auxiliares
e manutenção escolar, bem como o porteiro, o coordenador, o diretor, o gestor, né? O sócio-educador, o psicopedagogo, o orientador escolar, enfim. Nessa perspectiva, nós percebemos que o projeto político-pedagógico acaba buscando compreender exatamente quais são as necessidades daquela comunidade escolar e atuar diretamente a fim de mitigá-las, ou seja, de dirimi-las. Nessa perspectiva, eu preciso refletir e dar uma definição mais ampla para poder entender o quão grandioso é o PPP institucional. Bom, o PPP ele determina a natureza social, educacional, cultural, política e ambiental da escola. Define a sistemática de seu perfil gerencial a fim de subsidiar a fundamentação do regime escolar e sua proposta pedagógica. Bom, essa grande definição, esse conceito mais amplo do que é o PPP, se encaixa perfeitamente na construção do perfil identitário ou simplesmente na identidade da escola. Como assim? Vejam que ele traz consigo, em seu próprio nome, o termo político. O que significa algo político? Significa que aquilo que outrora é político visa atender a uma necessidade do povo. A política acaba surgindo como uma necessidade que um grupo de indivíduos apresenta e que merece estudo, reflexão, para que se possa solucioná-la ou contribuir para a sua resolução. Nessa perspectiva, nós percebemos que esse projeto é político porque ele visa atender a um público-alvo, que é exatamente a sua comunidade escolar. Essa comunidade escolar nada mais é do que todos os envolvidos, não só no interior da instituição, mas também fora da instituição. São os pais, são os responsáveis, são os educandos, são todos aqueles que outrora compõem a comunidade escolar, ou seja, compõem o conjunto de indivíduos que estão relacionados direto ou indiretamente àquela instituição. Logo, uma vez que eu viso atender uma necessidade de um público-alvo, eu tenho que determinar essa necessidade para saber como contribuir para ela ser de imediato atendida e solucionada. Qual é a necessidade que aquele grupo tem? Educação. É uma realidade que toda a comunidade requer a oferta de uma educação igualitária e transformadora para que todos e todas transcendam os limites da ignorância e passem a ter consigo a ideia de uma transformação social em todas as suas nuances. Nessa perspectiva, eu posso inferir que a minha política é ofertar educação. Logo, a minha política é pedagógica. Eu necessito ofertar o mínimo possível, pelo menos, o mínimo possível, para que o jovem, a criança, o adolescente, ele possa ser integrado a uma sociedade. Então, percebam que quando a definição
que foi dada traz a natureza social, ela visa exatamente atender a uma política pública, que é a educação. Automaticamente ela oferta educação para integrar o indivíduo na sua sociedade, que está sempre inerente a uma cultura. A cultura que nada mais é do que um conjunto de costumes e de crenças e de tradições e de filosofias que de imediato uma dada sociedade possua, acaba caminhando concomitantemente à natureza social. Logo, uma vez que eu atenda à realidade educacional qual aquela instituição pertence, eu também estou atendendo à necessidade cultural daquele povo. E definindo todos esses padrões, definindo todas essas necessidades daquela comunidade que outrora pertence à instituição, eu estou também sistematizando exatamente a minha proposta pedagógica e o meu regime escolar. Mas eu também tenho que compreender as minhas limitações. E eu preciso compreender que o meu espaço físico ele também faz parte deste projeto, uma vez que é ele quem vai contribuir direto ou indiretamente para a solução da problemática que se nos mostra imperativa. É uma vez que a minha instituição, a minha escola, as minhas salas, os meus recursos, uma vez que eles são integrados para solucionar a problemática política daquela comunidade escolar, essa ambientação escolar acaba fazendo parte também do meu projeto político-pedagógico. E nessa perspectiva, eu preciso utilizar-me das palavras de Furtado em 2014, quando mesmo diz que o PPP é político porque é um compromisso com a sociedade, é um compromisso social, já que se compromete com a formação do cidadão. E essa formação do cidadão é para um tipo de sociedade que se deseja. Eu desejo uma sociedade e eu preciso que meu cidadão esteja apto a exercer a sua cidadania naquela sociedade. E automaticamente esse projeto acaba se tornando também pedagógico, porque ele define todas as ações educativas e as características necessárias à escola enquanto instituição de ensino e aprendizagem para que ela cumpra o seu propósito, que é exatamente levar o conhecimento ao jovem, à criança, ao adolescente, bem como também conduzi-lo a uma formação integral e até mesmo posso me arriscar a mencionar holística, ok? Então, em sua totalidade, o indivíduo que outrora fizer parte da instituição deve ter toda a sua formação dada naquele espaço e aquele espaço deve ser capaz de lhe subsidiar a fim de que este possa ingressar de fato na sociedade e como um cidadão que de fato faz parte daquele meio. Logo, eu preciso entender agora qual o contexto histórico qual o PPP pertence, a fim de que as coisas comecem a ficar mais nítidas em nossas cabeças a respeito do PPP. Bom, existe um movimento no Brasil e no mundo de democratização, tendo em vista que o Estado, entre aspas, era intervencionista. O que significa isso? O Estado intervém em tudo. Tudo, inclusive nas escolas. Todas as decisões eram verticalizadas
e centralizadas. Então, toda decisão que fosse necessária dentro do contexto escolar demandava de uma ordem superior do Estado. Isso engessava muito o trabalho da instituição, que automaticamente não poderia resolver nada. E na batalha por instituísse uma gestão democrática no espaço público de ensino e aprendizagem, foi garantida em 1988, através do Fórum Nacional em Defesa da Escola, a autonomia de cada instituição. Então a escola agora passou a ter autonomia, e essa autonomia, mais tarde, viria a contribuir para que a LDB, em 1996, instaurasse como obrigatória a construção do projeto político-pedagógico a todas as instituições de ensino. Então, toda instituição de ensino teria que ter o seu projeto político-pedagógico. E isso foi fortalecido em 1998, quando este documento passou a ser uma realidade prevista em Constituição Federal. Então, a Constituição de 98 passou a considerar o PPP como sendo uma obrigação geral de todas as escolas. E essa, entre aspas, obrigação acabaria definindo, por sua vez, exatamente as diretrizes que a escola tomaria para efetivar a sua política pública, educar. Mas quem elabora o PPP? Porque agora que a Constituição declarou que esse documento é obrigatório, eu tenho que saber quem é que vai fazer. Bom, o erro de todos os professores é pensar que isso é obrigação da escola. E é obrigação da escola. Mas quem é a escola? É neste ponto que o professor erra. Quando a gente fala escola, o termo ele abarca gestão, docentes, discentes e comunidade escolar. No geral, porque os três que eu outrora mencionei pertencem à comunidade escolar também. Mas se eu estou estabelecendo a comunidade escolar como um quarto item, tem um motivo. Vamos compreendê-lo. Não é papel da gestão produzir o PPP. Também não é papel dos docentes a construção do PPP. Bem como também não é papel dos discentes a construção do PPP, mas sim de toda a comunidade escolar. Logo, é necessário que eu tenha o gestor e sua equipe gestora sistematizando o documento, uma vez que ele faz parte do projeto de gestão daquele líder que outrora foi designado a gerir aquela escola. Os docentes entendem a realidade da sala de aula e percebem as necessidades que se mostram imperativas e que desejam mitigar para uma melhor efetividade de seu papel enquanto formador integral daquele público-alvo, que são os discentes. Então, o docente ele tem que fazer parte da elaboração do PPP. Mas percebam que os docentes voltam-se a atender às necessidades dos discentes. Logo, os discentes também devem ter vez e voz no momento de elaboração ou revisitação do PPP. Nesta perspectiva, é importante que seja eleito um colegiado para a reestruturação bianual do PPP.
neste ensejo que outrora verificamos, é essencial que seja eleito um membro do que a gente chama de grêmio estudantil, mas não só um, tá? Mas que seja eleito um grupo de representantes do grêmio estudantil que farão parte da reunião de elaboração do PPP. Um grupo de docentes, se não todos, preferencialmente, devem também estar engajados na revisitação desse projeto. A gestão obrigatoriamente deve estar à frente dessa elaboração. E todos, em conjunto, devem estruturar o perfil identitário da instituição. Eu me arrisco a mencionar que é essencial a participação de um pai ou responsável na reunião de construção do PPP. Por quê? Porque o pai é um membro importantíssimo da comunidade escolar. E sem a presença dos pais ou responsáveis, sem a presença da família na escola, eu não tenho como ofertar uma educação integral. As escolas reclamam que os pais não as visitam, mas as escolas não convidam os pais. Em sua grande maioria, não convidam os pais no momento de elaborar um documento normativo ou de simplesmente estruturar o perfil identitário da instituição. Ela define, ela impõe e automaticamente o pai também define que é obrigação da escola cuidar do filho dele, uma vez que ele só recebe um chamado para levar broncas, tá? Então, eu preciso ter um vínculo mais afetuoso e mais aprazível entre responsável e escola. E para isso, eu preciso fazer com que o responsável, o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, sintam-se parte da escola e possam atuar direta e indiretamente nas questões educacionais da instituição. Cuidado para não entender isso de forma errada. A presença do pai na escola visa colaborar com as atividades que são primordiais no que concerne à formação do indivíduo. Mas a presença do pai na escola não significa uma liberdade exacerbada e o descumprimento do direito do profissional docente, do gestor e dos discentes, ok? Nessa perspectiva, a gente começa a analisar agora o que deve constar no PPP. Bom, o PPP deve trazer consigo um breve resumo da identificação da escola, ou seja, neste PPP deverá haver algumas informações acerca da história da instituição, bem como o endereço, a estruturação dela enquanto, quem sabe, instituição pública ou privada, todas as informações de contato, de, vamos dizer assim, de estrutura física e organizacional da instituição. Posteriormente, a missão dela. Qual a missão daquela instituição no cenário ao qual pertence? Quais são os objetivos? Quais são as metas? Quais são as missões que essa instituição deseja cumprir? Ok? Posteriormente, o contexto. Qual é o contexto que essa instituição está inserida? Quais são as
situações imperativas da comunidade escolar que ela deseja atuar em busca de uma resolução, certo? Em seguida, os indicativos de aprendizagem, o que a gente também chama de concepções de aprendizagem, né? Indicativos de aprendizagem, os indicativos sobre aprendizado, bem como os recursos que esta dispõe para, de imediato, dar subsídio às diretrizes pedagógicas, que são exatamente todas as informações que outrora correspondem à sistematização daquele dado perfil escolar. Então, as minhas concepções de ensino, de aprendizagem, de ensino médio, a estrutura organizacional das turmas do ensino médio, do fundamental, dependendo do contexto qual essa escola faça parte, as definições de construção de nota, de atividades, os projetos, né, começam a ser contemplados nas diretrizes pedagógicas, seguindo de um plano de ação, que é exatamente tudo aquilo que eu desejo realizar para que o projeto se efetive dentro do espaço escolar. Então, enquanto na diretriz pedagógica eu menciono a minha concepção sobre, sei lá, sobre educação integral, sobre a formação integral, sobre uma educação que visa atender à necessidade cultural, social, né, ambiental do indivíduo. No plano de ação eu vou determinar exatamente quais são as ações, as atividades que eu irei realizar para outrora efetivar minhas diretrizes pedagógicas. Ok? Bom, nesse contexto, existe um mapa conceitual que eu estou aí apresentando para vocês, que acaba sendo uma forma de revisão para nós do que é o PPP. Esse projeto ele deve ser o propulsor de uma escola democrática, onde, através do conflito, nós possamos chegar a um consenso, integrando na prática toda a concepção de ciência, de conhecimento que outrora seja dada pelas diretrizes educacionais, as normativas educacionais nacionais, estaduais, municipais, para currículo o contexto escolar. E ela recria a prática pedagógica, prevendo exatamente como o conteúdo será trabalhado e como ele será desenvolvido a nível de projeto dentro da instituição, a nível de ações dentro da instituição. E aí ela descentraliza totalmente o poder e leva a autonomia de todos os indivíduos que pertencem ao quê? À comunidade escolar. E para isso é necessário saber trabalhar exatamente a diversidade cultural, a linguística, a racial, que eu não quero que vocês utilizem esse termo, tá? Étnica, ok? Por uma série de questões. Mas essa diversidade que existe, essa miscigenia que existe dentro do meio escolar, tem que ser respeitada. Nós temos que saber trabalhar com ela. E para isso é necessário que haja uma reflexão de valores, bem como que esses valores permitam que este PPP seja um processo, um movimento em prol de quê? Da educação. Então, o meu pacto coletivo tem que ser em prol da educação. E este documento irá me dar uma concepção de ser humano e de sociedade, fazendo com que o ser humano saiba lidar com a sociedade, para que, de imediato, seja integrada uma cidadania dentro do espaço escolar. E lembre-se, esse projeto nunca estará completo, porque ele é um projeto
e ele tem que estar constantemente em construção para que de imediato eu possa atender às necessidades que se mostram imperativas naquele cenário educacional, naquela comunidade escolar, hoje e sempre, certo? Então, o tempo muda, a sociedade também, tudo se transforma e o PPP também. Bom, nessa situação, eu menciono outras informações que devem estar presentes no PPP e organizo-as, elencando-as aí em tópicos que vocês podem analisar para o desenvolvimento de atividades posteriores, tá bom? Tudo aquilo que a gente já falou anteriormente está aí elencado na forma de tópicos. E é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Eu espero que tenham tirado todas as suas dúvidas a respeito desse projeto político-pedagógico e na nossa próxima aula nós vamos compreender como um planejamento é indispensável e mais, como este planejamento articula o projeto político-pedagógico à prática docente. É isso. Eu espero que tenha ficado tudo bem nítido no juízo de vocês e a gente volta a conversar com as nossas próximas aulas de prática pedagógica. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.